Olá, amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Walter Marcos Knezel-Birkner, eu sou sociólogo e estou aqui para falar de aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina através do nosso canal SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank, cujo objetivo é justamente abordar aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina que nos permitam entender a trajetória que nos fez chegar até aqui e que deve nos levar adiante de maneira promissora. E aí faço menção a uma notícia da imprensa que diz o seguinte, que a JBS, uma das maiores empresas alimentícias do mundo, uma empresa brasileira, decidiu pela instalação de um laboratório de biotecnologia para o processamento de carne cultivada, que é uma tecnologia que, como bem sabem, se faz a partir da extração do sangue do animal e a partir daí das moléculas se passa a produzir artificialmente a carne, o que nos leva a uma tendência provável nos próximos anos no mercado alimentício, notadamente da carne. Então, ao invés de abater o animal, simplesmente a partir da célula do animal se produz com high tecnologia a carne que vai abastecer o mercado, que vai alimentar pessoas. E a JBS decide instalar em Florianópolis, no Sapiens Park, que é um centro de empresas de tecnologia em ascendência no Brasil, hoje já um dos mais notáveis do Brasil e em ascensão, investirá algo próximo de 300 milhões de reais e empregará em torno de 100 pessoas, inclusive 25 pós-doutores. Então, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, por que a JBS escolhe o estado de Santa Catarina, que tem uma economia diversificada, dinâmica, como podemos acompanhar, e, inclusive, é um dos grandes motivos de estarmos aqui falando sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, e nos perguntarmos por que, afinal, a JBS escolhe o estado de Santa Catarina para instalar o primeiro laboratório de biotecnologia para o processamento de carne cultivada. Pois bem, isso me remete à lembrança de uma notícia, de uma informação de alguns anos atrás, lida no jornal Notícia, sobre a vinda de mais uma empresa de call center se transferindo de outro estado brasileiro para Santa Catarina. A notícia naquele momento, a informação dava conta de que naquele momento 6 empresas de call center estavam se instalando no estado de Santa Catarina naquele ano, provavelmente de 2014 a 2015. E a pergunta do jornalista feita ao CEO dessa empresa de call center, foi a seguinte: afinal, por que a sua empresa está escolhendo o estado de Santa Catarina para a sua instalação? E aquela específica era para o município de Joinville, embora havia outras se instalando, inclusive no oeste de Santa Catarina, no município de Xanxerê, uma delas, e assim por diante. E a resposta do CEO da empresa, provavelmente, ser perguntado, será a mesma resposta que poderá nos fornecer o CEO da JBS de por que a decisão da empresa de se instalar em Santa Catarina. A resposta do CEO daquela empresa de call center foi muito simples. Ele disse: educação. E aí depois complementou dizendo o seguinte: que Santa Catarina apresenta um bom ambiente de capital humano e bons índices de desenvolvimento que nos levam a entender
que a nossa iniciativa será muito bem sucedida. Olha, pois bem, isso nos remete novamente àquele ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública, que é o ranking de competitividade dos estados brasileiros. E como eu estou lendo aos poucos, o ranking é um documento, é um relatório de cerca de 200 páginas, vou passando também informações aos poucos. Então, o ranking diz o seguinte, o pódio é ocupado por 4 estados. São Paulo em primeiro lugar, Santa Catarina em segundo lugar, Paraná em terceiro lugar e Distrito Federal em quarto lugar. Depois, lá em quinto lugar, vem o Rio Grande do Sul e em sexto, Minas Gerais, em sétimo, Goiás, depois vem Mato Grosso, se não me engano, Mato Grosso do Sul e em décimo lugar lá o Espírito Santo. E esse ranking é muito importante, é um documento que cada vez mais governos estaduais utilizam para tentar melhorar as suas ações no sentido republicano, de atender às demandas republicanas, e é também utilizado, cada vez mais tem sido utilizado por empresas para decidirem locais onde instalarão os seus negócios, onde replicarão os seus negócios. E nesse sentido é que é preciso enfatizar a importância desse ranking. Aí, veja lá, de 10 pilares desse ranking, eu já mencionei esses pilares no vídeo anterior, mas o importante aqui é dizer o seguinte, dos 10 pilares, Santa Catarina ocupa o pódio 6 vezes. Em 3 vezes aparece em primeiro lugar. Aparece em primeiro lugar em sustentabilidade social, que é um índice muito importante, de muito peso nesse ranking. Outro índice de muito peso, em que Santa Catarina aparece em primeiro lugar, é o ranking de primeiro lugar em segurança pública no Brasil. Sai recentemente um ranking do Fórum de Segurança Pública do Brasil. Devo falar sobre isso em momentos seguintes. Das 10 cidades mais seguras do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, 7 cidades são do interior de São Paulo e 3 cidades são catarinenses. São as cidades de Jaraguá do Sul, Brusque e Criciúma. Parabéns a essas cidades e parabéns a Santa Catarina. Porque entre as capitais, Florianópolis aparece em primeiro lugar. Em segundo lugar aparece São Paulo, em terceiro lugar Brasília, em quarto lugar Cuiabá, em quinto lugar Campo Grande, em sexto lugar Goiânia e por aí vai. Então, é muito importante isso. Aí nós vamos para o ranking de educação. Aqui, nós não estamos no pódio, nós estamos atrás. Vejam bem, em primeiro lugar São Paulo, disparado na frente, em segundo lugar Minas Gerais, em terceiro lugar o estado do Paraná, em quarto lugar, o estado do Ceará, que há muitos anos vem apresentando bons índices, um desempenho extraordinário, inclusive, que é exemplo para a Unesco, um exemplo destacado, que destaca o modelo de educação do Ceará. Muita atenção a isso daqui para frente, para os próximos anos. Isso aqui, quinto lugar, para nós, Santa Catarina já é sinal amarelo, hein? Pois bem, mas temos muito que falar sobre educação, que é um tema de primeira grandeza aqui, e nos debruçaremos em várias oportunidades sobre isso, inclusive para falar de educação de Santa Catarina. Aí vamos lá, eu já mencionei aqui 3 pódios, 2 primeiros lugares e um terceiro. Aí nós temos aqui eficiência da máquina pública. Nós estamos no pódio em terceiro lugar. Um índice de capital humano, como já mencionei anteriormente, Santa Catarina, também está em primeiro lugar. E aí, nós vamos para sustentabilidade ambiental. Aqui a gente está em quinto lugar. Tudo bem, a gente pode assimilar bem esse lugar.
tem estados mais promissores nesse aspecto aqui da sustentabilidade ambiental. Nós estamos em 4º lugar em potencial de mercado. E em inovação, novamente, estamos no pódio, estamos em 3º lugar no índice de inovação. Inclusive, e aí temos exemplos vários dos quais nós pretendemos citar ao longo dos nossos áudios aqui sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina. Tem uma empresa de Blumenau chamada Viva, se não me engano, Viva é o nome, que é a primeira empresa no Brasil a fabricar sacolas plásticas biodegradáveis. É um negócio extraordinário. E nós temos inúmeros exemplos de inovação e, na medida das nossas oportunidades, nós falaremos sobre isso. Então, tudo isso reforça a ênfase que temos dado aqui ao capital humano como um fator explicativo de por que o desenvolvimento do estado de Santa Catarina se mostra na condição em que se mostra promissor, inclusive do ponto de vista dos prognósticos que poderíamos fazer pela frente, naturalmente sustentados em diagnósticos, inclusive bastante contemporâneos. O IBGE mostra isso, e ainda o IBGE vai divulgando seus dados, vai processando os dados ao longo do tempo e divulgando aos poucos. Nós ainda teremos novos dados que sejam relevantes de serem enfatizados aqui para corroborar com a nossa intenção de falar sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina. E aí, com a devida ênfase ao capital humano, a gente pode se perguntar, no final das contas, e de onde vem, como se constitui ao longo do tempo o capital humano? Bom, aí a resposta é a seguinte, é que Santa Catarina tem, embora seja um fator de difícil mensuração, tanto é que não existe até hoje, de que se tenha conhecimento, um índice sobre esse fator, mas é o fator correlato ao capital humano, que nós denominamos de capital social. Capital social, como já disse anteriormente, vou relembrar aqui, e ainda devemos falar sobre isso em outras oportunidades, porque é um aspecto de fundamental importância para a compreensão do que significa, do que representa o estado de Santa Catarina e o seu desenvolvimento. Nos permitindo, inclusive, a falar num jargão usado em outros tempos, chamado modelo catarinense de desenvolvimento, porque ele é baseado em capital humano, que, por sua vez, é mais fácil de surgir em ambientes de capital social. Vamos lá. Relembrando, é constituído por fatores como o associativismo, a confiança entre as pessoas, a solidariedade. Veja-se, por exemplo, que Santa Catarina, em 2003, e não deve ser a primeira vez, Santa Catarina é o estado que registra o maior número de transplantes de órgãos no Brasil. Olha só, nós somos atualmente, segundo o IBGE, nós somos o 10º estado brasileiro em população. E apesar de sermos o 10º estado em população, nós somos o primeiro estado em número de transplantes no Brasil. Isso não é pouca coisa. Bom, o conceito de solidariedade também não é tão simples assim, não se trata simplesmente de altruísmo. Ao longo do tempo a gente vai falar sobre isso, mas é importante, repito aqui, os elementos do capital social: confiança interpessoal, solidariedade, associativismo, capacidade dialógica, ou seja, de resolver problemas através do diálogo, sentar à mesa e discutir problemas e empreender coletivamente, associativamente. Isso só é possível a partir e através da disposição e da capacidade dialógica de uma sociedade.
o civismo, que é o senso de responsabilidade com a coisa pública, e também a cooperação. Esse elemento, já disse isso anteriormente, falo novamente e falarei outras vezes sobre isso, é um elemento de fundamental importância para compreender aspectos do desenvolvimento de uma sociedade, e inclusive é um aspecto explicativo no interior da teoria da evolução. É assunto para outros momentos. O que é importante enfatizar aqui agora é que esses elementos constituem o que chamamos nas ciências sociais de capital social, algo que tem sido apreciado principalmente pelos estudiosos do desenvolvimento regional, estou entre eles, e é um tema refletido na economia, na geografia, na ciência política, na antropologia, também na sociologia e em outros campos do conhecimento, no sentido de compreender melhor aspectos não apenas coletivos, mas inclusive aspectos dos comportamentos individuais que começam a fazer sentido amplificado na medida em que relacionados em contextos coletivos. Então, o capital humano é um elemento fundamental para a compreensão sobre o desenvolvimento de uma sociedade, sim, mas o capital humano ele emerge mais facilmente em ambientes de capital social, um assunto sobre o que falaremos com o devido tempo, espaço, com dados, inclusive, para podermos aprofundar essa explicação e nos encontrarmos mais vezes para falar sobre o desenvolvimento de Santa Catarina. Quero chamar a atenção aqui um amigo chamado Marco Antônio Lauschner, administrador, professor universitário, neste momento aí da Península Ibérica, que está visitando, me chama a atenção sobre um dado que mencionei aqui na semana anterior, sobre o município de Mondaí, dizendo que o município de Mondaí, no oeste de Santa Catarina, seria um município com índice de analfabetismo zero. De certa maneira, foi fruto do meu entusiasmo aqui. O índice não é zero. E, pelo que consta, o menor índice de analfabetismo de Santa Catarina fica numa cidade vizinha, que é a cidade de onde o Marco Antônio Lauschner é natural, é São João do Oeste, que tem menos de 1% de analfabetismo. Então, feita essa correção, obrigado a todos os que me dão a honra da audição e até uma próxima oportunidade.